Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição de número 61 do Café com Política, que tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo, o economista Reinaldo Café, com as participações dos jornalistas e o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia a você que nos acompanha por áudio e vídeo. Também conosco o jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia a todos. E Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. Bom, e o nosso convidado de hoje é o Bruno Pasquarelli. Ele é bauruense, doutor em ciência política na área de política externa, pesquisador e pós-doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP, na temática Migrações Internacionais, e professor da Universidade Estadual de Maringá e do Centro Universitário Uningá. Foi professor do curso de Relações Internacionais da Unisagrado. Ele está via Skype conosco, ao vivo. Bom dia, meu caro Bruno, prazer em recebê-lo novamente aqui no Café com Política. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês. Perfeito, o Bruno fica conosco aqui, nós vamos debater os grandes temas e sem dúvida, né, Bruno, a questão da semana foi a visita, né, de Maduro, a reunião dos chefes de Estado aqui do Conisul, né, Unisul, né, e vem vindo aí feito um trabalho, né, do Lula na tentativa de ter uma liderança, mas teve uma repercussão internacional em nível local também, não só a vinda do Maduro, mas principalmente ele ser recebido com honras de chefe de Estado. Você que estuda essa área, né, transita por esse universo das relações exteriores, ganhamos ou perdemos pontos com a vinda do Maduro para cá? Bom, primeiro a gente tem que analisar o contexto, né? É um contexto diferente do Lula tentar fazer um novo fortalecimento da integração regional. E quando a gente fala em integração regional, é justamente integrar todos os países da América do Sul como um todo. Então, em um ponto ganha, porque é necessário chamar a Venezuela para a mesa de negociação da integração regional, porque, enfim, a Venezuela é um país que o Brasil tem uma fronteira enorme, são 2.000 quilômetros de fronteira, que envolve questões ambientais, que envolve questões sanitárias, que envolve questões de migração e de refúgio. Então é importante ter a Venezuela nessa mesa de negociação favorável à integração regional. Porém, tem um outro ponto, né? E aí, ponto da ideologia. O discurso do Lula não é um discurso que foi bem aceito pela comunidade internacional. Afinal de contas, o Lula relativiza a violação de direitos humanos que tem na Venezuela, o Lula relativiza a Venezuela como sendo uma democracia, sendo que não é uma democracia. Então tem um ponto negativo, né? Com essa declaração, o Lula acaba ofuscando a participação brasileira nessa negociação com os outros países da América do Sul e passa a ser alvo de críticas tanto internacionais, inclusive por parceiros internacionais, como é o caso do Boric, o presidente chileno, quanto nacionais, né? Então, como consequência dessa declaração, que é uma declaração ideológica, a gente tem um ponto de vista muito negativo nas relações internacionais e nacionais do Brasil também. Perfeito. O Kleber, ao colocar aqui a questão na Venezuela é uma narrativa que tem que ser desconstruída, né? Foi a munição, né? Foi ali o gatilho, né? Para as críticas mais contundentes. Você que trabalha com o marketing político, né? De alguma maneira primeiro que é uma profecia anunciada, ele está cumprindo o que ele colocou dessa integração. O questionamento é que ele faz uma união de partidos, mas tem uma tendência muito mais ao espectro ideológico e especialmente à esquerda, quando na verdade poderia até fortalecer o Mercosul, por exemplo, não obstante alguns países aqui vizinhos não fazerem parte do Mercosul, mas poderiam ser convidados. Mas a hora que ele fala que foi uma narrativa, né, que foi construída, e quando coloca inclusive a questão americana aí, me parece que é ali que a coisa desandou um pouco, né? Exato, Café. Eu acho que a pior coisa que poderia acontecer com o Brasil nesse momento foi essa forma de receptividade ao presidente da Venezuela. Agora, é importante a gente lembrar também, né, a história. Os dias vão passando e a gente vai esquecendo de alguns fatos. Eu recordo aqui que na campanha eleitoral de 2022,
o PL, o Partido Liberal, teve de tirar do ar uma propaganda que mencionava a amizade de Lula com Nicolás Maduro. O TSE determinou que, segundo o entendimento da Justiça Eleitoral, associar Lula com Maduro era ultrapassar os limites da liberdade de expressão. Então, na verdade, e mandou tirar a propaganda sob pena do PL ser multado em R$100 mil por dia. E a amizade, e agora a realidade está aí confirmando a amizade que a Justiça Eleitoral considerou como inverdade. Então, você vê aí que o próprio PT, eles sabem, né? O PT, o presidente Lula sabe do que significa isso, que é prejudicial, inclusive internamente também, tanto que não permitiu que isso saísse no período da campanha eleitoral. Agora, Jabu, o que efetivamente o Brasil ganha com essa aproximação? Claro que tem essa questão que o Bruno trouxe, que você tem uma fronteira importante, você tem aí necessidade de um relacionamento próximo, mas esse tipo de ato, vamos dizer assim, mais formal, dessas honras todas para o Maduro, visto que o Bruno, né, da repercussão internacional não foi bem, o que o Brasil efetivamente teve de vantagem nisso tudo? Olha, com esse posicionamento ideológico do Lula, o Brasil não ganha nada, o Lula não ganha nada e até mesmo a esquerda perde, que é o campo de atuação dele. Ontem eu vi uma entrevista do Gabeira, que é de esquerda, né? Pra gente citar um exemplo aí, pra ficar acima de qualquer suspeita. O Gabeira dizia que o Lula parece que governa como se tivesse ganho a eleição no primeiro turno, se dando o direito de fazer lá o posicionamento, fazer esse encaminhamento ideológico das ações de governo dele, porque não é só no caso do Maduro, né, que ele está se posicionando assim, lá no caso da guerra, ele está tentando assumir protagonismo da forma mais anacrônica possível. O Lula não percebeu que o país está dividido, e não é de hoje. O Lula não percebeu que ele tem uma outra metade que não concorda, que é conservadora, e com isso ele enche de argumentos, principalmente a turma lá do Congresso, que é conservadora, que é de direita, e isso dificulta muito pro governo dele e, consequentemente, dificulta para as decisões que o país precisa, né? É verdade. O Café, só um detalhe, o Maduro, né, para o ouvinte situar um pouquinho o nosso ouvinte, enfrenta processo, inclusive, junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, junto ao Tribunal Penal Internacional. Ele responde por assassinato, torturas, agressões, violação sexual, desaparecimentos. Então a ONU tem provas robustas e vem, inclusive, acompanhando a quantidade a imprensa fechada, então muitos presos políticos. Então não tem como ser uma narrativa, é uma realidade que a ONU, inclusive, assina embaixo. Perfeito. Bom, Bruno, chegou um café aqui, infelizmente não dá para passar para você aí, viu? Então, porque é café com política, né? Nós na próxima vez vamos providenciar a entrega de um café para você. Online. Você tem aí com ele? Tem o cafezinho aí? Eu tô com o meu aqui também, que não bom. tem problema. Quero agradecer aqui ao Metropolitan Restaurante, né? Que é o nosso apoiador aqui no nosso café. Ô Bruno, pegando esse recorte da questão envolvendo o contexto internacional, né? O Jabur até trouxe aqui algumas questões. O Lula fez uma viagem à China, depois parou nos Emirados, foi até os Estados Unidos, agora teve esse ato local, esteve na Argentina também. E o posicionamento dele em relação aos conflitos internacionais, notadamente Ucrânia e Rússia, ficaram também, de uma certa maneira, contraditórios. Ele esteve também em Portugal e na Espanha, recentemente no Reino Unido. Como é que você tem visto esse posicionamento do Lula? Porque deu a impressão que o Lula gostaria de ter, vamos dizer assim, um protagonismo internacional para que ele seja lembrado com a história, com um grande líder. Mas me parece que o despreparo das falas deles, a desconexão de algumas questões, acabaram desconstruindo um pouco isso. Essa visão crítica minha está correta ou você tem um outro olhar sobre o posicionamento do Lula no contexto internacional? O Café, a diplomacia, né, a gente pode pensar ela feita de diversas formas. Então, desde a diplomacia mais técnica, feita pelo Itamaraty, no caso brasileiro, que é o Ministério das Relações Exteriores, que é muito bem visto no plano internacional, né, é um dos principais atores que fazem negociações, que faz mediação internacional, que tenta realmente fazer a paz. E tem também a chamada diplomacia presidencial, que é aquela diplomacia feita por presidentes,
que é quando os presidentes vão às cúpulas, fazem declarações. Então isso é muito recorrente nas relações internacionais. Então, de um lado, a gente tem sim o Lula com algumas declarações, tentando ter um maior protagonismo no plano internacional, tentando rever aquela posição de liderança do Brasil como uma potência média, e para isso ele faz essas viagens, como você bem disse, em relação à China, né, em relação aos Emirados Árabes, e tem essas declarações polêmicas, né? São declarações, por exemplo, que colocam o Brasil, de certa maneira, de um lado, né, quando ele dá aquela declaração pró-Rússia, e depois a gente tem, com o encontro com o Zelensky, por exemplo, né, com o Celso Amorim indo até a Ucrânia, a gente tem uma tentativa de apaziguamento, né, de equilibrar os ânimos, porque aí entra a diplomacia profissional. Então tem esses dois lados, né? A diplomacia ela é feita por líderes de Estado que muitas das vezes dão declarações polêmicas, como foi o caso do Lula, e tem a diplomacia profissional. Então eu vejo, de um lado, o Lula tentando trazer para ele, mas dando justamente essas declarações polêmicas que não são positivas, né? Como foi no caso da Rússia e da Ucrânia, e como está sendo agora no caso da Venezuela. Mas a gente não pode deixar de lado a diplomacia profissional sendo realizada também, né? Então tem o Celso Amorim, por exemplo, que não é o ministro das Relações Exteriores, mas é o principal aliado do Lula nessa área. O Brasil tem uma tradição enorme nas suas relações diplomáticas com o mundo todo, então tem esse lado da diplomacia também sendo realizada. E é sempre importante ressaltar, né? A diplomacia, a gente pensa às vezes no mundo ideal, né? Que a diplomacia tem que ser feita com países democráticos. Infelizmente não é assim, né? A gente vê o mundo todo precisando dialogar com ditaduras. Então a gente tem a China como nosso principal parceiro, a própria Arábia Saudita, que é uma ditadura, a gente tem como principal parceiro, como um dos principais parceiros no Oriente Médio, Emirados Árabes, né, a Venezuela. Então não somente o Brasil, mas o mundo todo negocia com ditaduras, porque ditaduras elas têm um crescimento econômico muito grande, geralmente, né? Então, e não é só o Brasil que faz isso, né? O mundo todo. Então muita gente pensa, não deve fazer acordo com ditaduras. Tudo bem, no mundo ideal isso até seria possível, mas na prática a gente não observa isso. A gente observa o quê? Relações diplomáticas com qual país for, ainda mais de um país como o Brasil, que é um país de uma potência média, digamos assim, nas relações internacionais. E que, para ser visto no mundo, ele precisa ter relações justamente com o mundo todo, né? E aí a gente tem esse tipo de relacionamento mesmo com ditaduras, como é o caso do Maduro, como é o caso da Arábia Saudita também, que é uma ditadura de direita. E você então não vê... é importante manter essas relações. Mas no caso específico do Maduro, você não viu nenhum exagero, e principalmente um país que tomou o empréstimo do BNDES, admite que deve e não pagou, quer dizer, e principalmente o posicionamento do Lula dizendo que o que acontece lá é uma narrativa, porque os outros países a gente se relaciona, o próprio Bolsonaro já recebeu também dirigentes de ditaduras, mas nós não ouvimos, né, ou pelo menos não percebemos nenhuma tentativa de desconstruir aquilo que é naquele país. Houve, vamos dizer, olha, é lá um problema local. O Lula não, o Lula quis trazer o Maduro para um outro espectro. E além disso, com reações de parceiros importantes também aqui, como o caso do Chile e do Uruguai, que disseram, não é narrativa, nós presenciamos, nós somos nas fronteiras. E até mesmo alguns artistas, apoiadores, como o Luciano Huck e outros, dizendo, olha, o que ele está dizendo não é narrativa, é verdadeiro. A questão toda, me parece que pegou, não é a aproximação com a Venezuela, e você tem razão, você tem que ter relações com todo mundo, e temos com algumas ditaduras, mas é o protagonismo, a tentativa de desconstruir algo que é verdadeiro. Não sei se você tem essa visão crítica. Não, concordo, né? Aí tem o ponto da diplomacia ideológica, a gente não pode negar, né? Então, de um lado tem o pragmatismo que é necessário na diplomacia, né, no ponto de vista de fronteira, no ponto de vista econômico, no ponto de vista ambiental. Mas o discurso é o problema, né? Quando você relativiza a democracia, a ditadura, né? Quando você relativiza direitos humanos, quando você dá uma declaração que não existe violação, que é uma narrativa construída, isso é muito problemático. Porque imagina o seguinte,
Imagina, por exemplo, que vai ter eleições na Venezuela, né? As eleições a gente já não pode considerar como eleições completamente livres, mas vamos imaginar que porventura a oposição ganhe as eleições. Essa oposição, né, que porventura vier a governar a Venezuela, vai querer negociar com o governo brasileiro, né, quando, por exemplo, se ela vier a tomar o poder? Não, provavelmente não, porque ela enxerga o Lula como um parceiro muito forte do Maduro, né? Então isso é muito problemático. O discurso é muito problemático, ele é muito ideológico, ele é muito carregado de ideologias. Porém, existe o pragmatismo, a gente não pode negar que é super importante ter relações com a Venezuela, assim como qualquer país. E ainda mais pela Venezuela ser parte de uma fronteira enorme no Brasil, uma fronteira tão importante como a fronteira do Amazonas, né? Que tem ali, por exemplo, a questão ambiental, que tem a questão de migração, né? É muito forte a questão migratória, é necessário ter uma articulação muito grande. E aí, quando fala em articulação, não somente no plano diplomático, mas no plano militar também. Então, é importante que militares brasileiros conversem com militares venezuelanos como uma prática diplomática mesmo, para receber esses migrantes que estão vindo para cá. A gente tem basicamente 20% da população da Venezuela que já saiu do país, né? É muita coisa. E muita gente vem para o Brasil. O Brasil é o 5º país da América do Sul que recebe venezuelanos, que mais recebe venezuelanos. São 260 mil venezuelanos entrando aqui. Então é necessário articular uma política migratória, né? É necessário que o Brasil se prepare internamente para isso, mas que também articule com a Venezuela, e por isso a diplomacia é tão importante. Afinal de contas, quem sofre é a população venezuelana, né? Quem sofre é aquela população que está sofrendo com uma ditadura. E se não existe um país para dialogar pacificamente com a Venezuela, a população venezuelana vai sofrer mais ainda. Perfeito. E só para a gente fechar esse recorte internacional, quando o Lula fez o aceno ao Maduro e também disse que era narrativa e que parte dos problemas na Venezuela são as sanções americanas, ele também não dá uma indireta aos Estados Unidos, que é também um dos parceiros de primeira hora do comércio internacional brasileiro? Com certeza, né? É uma declaração polêmica, porque o Lula está tentando contrabalancear o poder em relação à China e Estados Unidos, né? Ele vê a China com mais bons olhos do que com os Estados Unidos. Não quer dizer que ele não vai fazer parceria com os Estados Unidos, porque ele vai, né? Porque a ideia do Brasil, quando a gente olha, né, o governo Lula entrando, é justamente dar um protagonismo maior às relações internacionais do Brasil, tanto que ele tem focado muito nisso, né? A gente vê o Lula um pouco ausente do plano interno, do plano doméstico. Até a gente observa as consequências disso no que aconteceu essa semana, né, na política doméstica, e a gente vê um presidente mais atuante no plano internacional, com declarações polêmicas, né, mas a intenção dele é claramente fortalecer a relação com a China. E aí, novamente, trazendo a China, né, para o plano, por exemplo, da integração regional. O Lula vai à China para quê? Para fortalecer os laços com esse país e para tentar trazer a China cada vez mais dentro da integração regional sul-americana, e para que os ganhos dessa relação com a China sejam ganhos para a América do Sul como um todo. Ele não enxerga isso com a relação com os Estados Unidos, com, por exemplo, uma relação benéfica com os Estados Unidos trazendo ganhos para a América Latina como um todo. Então ele acaba privilegiando sim a China, e ele acaba dando essas declarações, não digo contrárias totalmente à política externa norte-americana, né, mas dizendo o seguinte: olha, eu prefiro negociar com a China, não vou esquecer os Estados Unidos, mas no momento eu prefiro negociar com a China. Muito bem, você está acompanhando aqui o Café com Política. O nosso convidado de hoje é Bruno Pasquarelli, que é doutor em Ciência Política e Política Externa. Bom, nós vamos trazer também agora temas locais. A grande notícia de ontem, né, que está fresquinha aí, foi a oficialização, né, Jabur, da indicação do Zanin para o Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, para assumir uma vaga ali no STF. Ele que tem 49 anos, tem uma vida longa aí no STF. Como é que você viu essa indicação? Mas antes disso, vou passar aqui, nós passamos no Cidade 360 um vídeo do que o Lula falou durante a campanha e o que ele disse agora em relação ao Zanin. Vamos por antes e depois. Você dá aquela cortadinha no meio? Então, em 2022, no debate na Rede Globo, o Lula disse isso sobre indicações para a Suprema Corte. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem.
E eu sou contra. Ponto. Agora, esse foi o Lula durante a campanha, foi o tema que surgiu porque, diferentemente de outras eleições e com essa polarização, todo mundo ficou de olho em tudo e o protagonismo do STF. Então todo mundo sabe que durante esse mandato, pelo menos 2 serão substituídos. Estou falando pelo menos 2 porque algum outro pode até pedir para antecipar a aposentadoria, você tem até 3 indicações. O Lula de ontem na indicação do Zanin. O mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Tá aí então o antes e o depois. Alguma surpresa? Olha, passados 5 meses de governo, Café, não há mais surpresa nesse posicionamento. O caso Zanin é mais um exemplo característico dessa dubiedade em que se transformou o então astuto político Lula, né? Que todo mundo sempre celebrou, mesmo adversários, como alguém que sabia se comportar mesmo no governo, fora do governo, fazer aquele jogo em que você consegue equilibrar as forças. Tá aí o Congresso rachado, ele não tem maioria lá ainda, enfim. E o caso Zanin é mais um exemplo desse anacronismo que o Lula está vivendo, essa falta de sintonia com a realidade. Não é mais o Lula 1, o Lula 2, o Brasil, né? O Brasil é outro, o país como eu disse já, é um país dividido, é um país em que ele tem que governar, aliás, para pacificar, como ele mesmo havia dito, né? O Zanin, pelo que a gente ouve e lê, ele tem condições técnicas, né? Parece que boas, conhecimento jurídico e etc, para ser um ministro talvez muito bom do Supremo, mas o problema aí é político mesmo e escancara mais uma vez esse desalinhamento do Lula com a sua própria história e com a coerência dos fatos, com a razão, enfim. Para que indicar um amigo, né? Para quê? Não tem essa necessidade, passa uma mensagem muito ruim para o país, para as forças políticas, e ele acaba sendo bombardeado, o governo também, e o país perde. E aí ele assume a vaga do Lewandowski, Kleber, e os processos da Lava Jato estão com ele. O Zanin defendeu o Lula contra a Lava Jato. Imagina agora, ele recebe esses processos todos e, além disso, pode chegar no colo dele algum processo contra o Sérgio Moro. Será que ele vai se sentir impedido, como já aconteceu com outros membros da Suprema Corte no passado? Olha, exatamente, Cafeu. São atitudes como essa que levam o judiciário brasileiro, particularmente o Supremo, a ter esse índice de desconfiança tão grande da população brasileira. Então, o tribunal ali, que seria o local em que a verdade seria restabelecida, em que a lei realmente seria de acordo com a Constituição brasileira, mas infelizmente não é só no Brasil, existem outros países também, principalmente esses com os quais o Lula tem uma amizade bem próxima, que age dessa forma. Você vê, por exemplo, na Venezuela, exatamente isso. A justiça é 100% controlada pelo Maduro. Ele decide o que tem que ser feito. A Assembleia, ele tirou todo o poder por ordem do Supremo de lá, do STF de lá. Não tem poder nenhum a Assembleia na Venezuela. Então, assim, essas amizades não são por acaso. Existe, claro, um mínimo de comprometimento, de concordância entre essas coisas. Eu só vejo dessa forma, que a ida do Zanin para o STF vai aumentar ainda mais a falta de credibilidade na justiça brasileira. Agora, Bruno Pasquarelli, a questão toda é que nós copiamos o modelo norte-americano de ascensão ao STF e ao longo do tempo tem essa prerrogativa das escolhas, né? Boa parte que está ali vem dos governos lá de trás, né? Do próprio Lula, da Dilma. O ano passado e os outros anos o Bolsonaro indicou também 2 membros. O jogo é esse. Você entende que a sociedade brasileira está exigindo uma mudança nesse formato de indicação? Não seria melhor uma ascensão na carreira via concurso para exatamente evitar toda essa discussão? E você também não entende que o STF assumiu um protagonismo um pouco além da conta? Qual que é a tua opinião? Bom, vou começar pela segunda questão, né? A gente tem um STF realmente com protagonismo enorme, isso não vem de agora, isso vem, por exemplo, se a gente for voltar um pouco na história, nos anos 2004, 2005, se eu não me engano, que é quando o STF passa a ter transmitido as suas sessões ao vivo, as suas sessões plenárias, né? E isso faz com que ele tenha que se mostrar mais perante a opinião pública passa a cobrar mais o STF.
Então não é um movimento de agora, esse protagonismo ele se torna maior nos anos 2000, eu não me recordo a data certa que começa a ter essas transmissões. Então é um STF muito mais protagonista. Agora, em relação à primeira questão, né, da sociedade pedindo uma nova forma de ministros, né, de escolha, eu não sei se essa seria a melhor forma, por exemplo, você ter um concurso público, né? Porque é o seguinte, a gente tem já um órgão que é extremamente... ele exclui, por exemplo, a participação de mulheres e de pessoas negras, que, a meu ver, é um grande problema do STF, né? Se a gente for olhar dos 150 ministros indicados ao longo de todo esse período, foram basicamente 149 ministros homens e brancos, né? Então, é um plenário que não é democrático no sentido de representação de mulheres e de pessoas negras, né? E eu não acho que, por exemplo, você trazer um concurso, né, por exemplo, com todo esse procedimento de concurso, que ele vai trazer mais diversidade, né? Que ele vai trazer uma representação melhor. E eu também não sei... Mas o modelo atual também não está trazendo, quer dizer, qual é o problema de experimentar outro e outra? Uma mulher, um negro, não teria capacidade de passar no concurso, de ser o primeiro colocado? Claro, com certeza teria capacidade, mas a gente sabe que os concursos eles acabam sendo muito excludentes com pessoas, por exemplo, que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, né, com a questão das mulheres, por exemplo, pelas mulheres não terem tanto acesso ainda à esfera pública quanto os homens, então tem uma desigualdade sim no âmbito do concurso, né? Mas não, só para ficar claro, o concurso que eu estou falando é uma ascensão na carreira. Nós estamos falando já de magistrados, essa é a minha opinião, tá? O magistrado entra ali como juiz de primeira instância, depois ele vai ascendendo, ele vai para a segunda instância, depois ele vai ser corregedor, depois ele vai ser do STJ, depois ele vai para o STF. Quer dizer, nós estamos falando aqui não de cor de pele nem de gênero, nós estamos falando de gente que optou pela magistratura, que vai ascendendo na carreira. Não consigo enxergar o excludente aí. Obviamente que nós temos que trabalhar aí na base, melhorar o ingresso dos negros e mulheres na magistratura, ampliando para que haja mais concorrentes, mas o que eu estou defendendo aqui não tem nada a ver, não passa ao largo a questão do gênero, é quem está na magistratura e a competência. Sim, com certeza, mas é uma questão, como você bem disse, estrutural, né, que vem desde lá da construção, né, desses concursos, desde ali da própria admissão em primeiro grau, juiz de primeiro grau, né, não é somente em relação ao cargo da STF. Mas, por exemplo, eu não vejo ainda as pesquisas ressaltando a população, dizendo que a população quer um concurso para o STF, que quer essa progressão, né? Eu ainda não vejo pesquisas mostrando isso. Pode trazer uma nova... Eu não acredito que isso vá mudar agora, né? Mas pode trazer como uma consequência uma pessoa realmente mais bem preparada para o cargo. Com certeza isso só pode acontecer, porque as indicações para o STF, elas são indicações políticas, né? Ele é um cargo jurídico, é o maior cargo jurídico do país, mas são indicações políticas. Esse é o grande problema, né? Então tem um concurso, ele traria esse contrapeso, né? Mas aí isso provavelmente não vai mudar agora em tão pouco tempo. Perfeito. Pois não, Jabur. Uma informação rápida só para esclarecer quem ficou curioso, né? O Bruno falou de quando começaram as transmissões da TV Judiciário, foi em agosto de 2002 e o Brasil, e o Supremo foi a primeira corte constitucional do mundo a transmitir as suas sessões. E se eu fosse hoje o presidente, eu cortava isso, voltava, porque os votos passaram a ser de 2 horas, 3 horas, cansativo, e eu sou da época que foi criado que o juiz só falava nos autos. Exato. Fazendo um recorte aqui da política nacional, meu caro Kleber Santos, o Lira é hoje o primeiro-ministro desse país? Olha, o Lira está muito importante, é muito importante,
tanto que já está incomodando o STF. O que aconteceu? O STF liberou quarta-feira para julgamento um recurso apresentado, uma denúncia, né, que foi feita na época pela procuradora Dodge, Raquel Dodge. Em 2018, ela então, Procuradora-Geral da República, ela disse que o parlamentar teria recebido uma propina de 106 mil. E o valor, segundo o Ministério Público, foi pago pelo presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, CBTU, na ocasião, Francisco Colombo. Então, o que aconteceu? O STF liberou isso para votar e vai ser na terça-feira agora, dia 6, e é um colegiado que vão estar presentes o Luiz Roberto Barroso como presidente, a Carmen Lúcia, o Luiz Fux e o Alexandre de Moraes. Então, terça-feira agora, Lira está na mão do STF. E aí, né, Jabor, é a questão de você ter um regime presidencialista numa Constituição parlamentarista. Tudo passa por ali. Foi aos 45 do segundo tempo uma medida provisória que, vamos dizer assim, não é das mais importantes. Claro que é uma reestruturação de ministérios, né, importante para a governabilidade do Lula, dentro do que ele imagina, que é contemplar 37 ministérios. Até a quem fizesse a leitura, se o Lula perdesse isso, seria ótimo para ele, porque ele não teria que ceder tanto para tanta gente, né? E 1 bilhão e 700 milhões de reais de liberação de emendas, que foram, essas emendas também criticadas em relação ao governo anterior, por mudar a roupagem dele com outro nome, mas são as mesmas emendas, né, do indicação de parlamentares. E o Lira deu um recado depois dessa votação: não vamos mais continuar sob pressão. E aí vem uma reação simultânea ao STF, também uma investigação de um apadrinhado dele que encontraram até dinheiro em abundância numa determinada residência. Como é que você tem visto aí o Lira, PT e a não governabilidade? Ou seja, não tem maioria mesmo o PT na Câmara, né? Não tem. Ou no Congresso, no geral. Não tem, Café, por todos esses erros de articulação que o governo está cometendo, não só o Lula, também ali os seus ministros da área política que estão batendo cabeça, e isso vai dando munição, vai alimentando a sanha arrecadatória, entre aspas, né, de boa parte dos deputados, talvez a maior parte, em relação ao governo, ou seja, a barganha de cargos, a barganha de recursos. Então os erros do governo, na minha opinião, estão diretamente ligados a ele se tornar cada vez mais refém dessa estrutura que não é desse governo, né, esse semi-presidencialismo que a gente vive já há muitos anos e que tem aí políticos astutos à frente, como o Lira. O Lira foi curioso esses dias, né, nesse embate aí da medida provisória dos ministérios. O Lira esticou a corda até onde deu, mas também chegou num determinado momento que ele parou de esticar, porque também para eles não interessa a terra arrasada, né? Porque um cenário de rompimento, e o Lula chegou a tentar mandar algum recado nesse sentido: tá bom, não vamos ter medo de política, ele falou. Se acontecer aí de não aprovar, a gente vai governar com 23 ministérios, como era antes, tal, mas aí não tem mais nada, não sei o quê. Quer dizer, eles calculam, né? Tudo que eles fazem é bem calculado, só que isso é ruim pro país, né? Assim como eu acho que é ruim também esse monstrengo chamado medida provisória, né? Aliás, o Lula, eu estava lendo ontem, é um dos maiores perdedores de medida provisória. Teve 3 já nesse governo que caducaram, né? Sim. Essa não, porque era muito importante pro país, inclusive. Mesmo essa, ele perdeu o empate porque tirou protagonismo do Ministério do Meio Ambiente e também dos povos indígenas. Exatamente, teve que ceder, né? Então, medida provisória é complicado. Tudo bem que medida provisória é um instrumento que ajuda a agilizar ações de governo, né? Tem uma validade temporária, mas o ideal é o projeto de lei. E esse recado também foi passado pro governo agora, né? Governe com projeto de lei, né? É tudo um grande jogo, né? Para ver quem é que tira mais vantagem disso tudo, né? E o Lula errando dificulta muito. E aí, Bruno Pasquarelli, é um presidencialismo com o primeiro-ministro? É isso? Com certeza, né? A gente tem essa tônica ali basicamente desde do governo Dilma, né? Quando Cunha assume a Câmara dos Deputados, e ele começa a tomar medidas, principalmente de despesas públicas se tornando parlamentarizadas. Então, toda a discussão sobre as grandes prioridades, como saúde e educação, que já é uma prática orçamentária do Congresso, ela passa a não somente ser feita pelo Congresso, mas, por exemplo, todo o destino dessa prática orçamentária no município, como vai ser alocado, passa a ser também uma atribuição do Congresso, o que é muito complicado, né? Porque a gente precisa dialogar, principalmente pensar
a administração pública municipal como quem vai alocar esse montante. Então a gente tem cada vez mais o quê? O presidente da Câmara dos Deputados, né, atuante nesse sentido, se tornando basicamente um primeiro-ministro, né? O que é problemático porque constitucionalmente não está colocado isso, porque se a gente for tornar o Brasil como um país parlamentarista ou semipresidencialista ou semiparlamentarista, a gente tem que ter um contrapeso, né, para que não haja um abuso do Poder Legislativo, para que não tenha um abuso desses parlamentares, né? Então é necessário, por exemplo, o voto de confiança, como tem na Inglaterra. Então, se é para fazer um parlamentarismo, se é para fazer um semi-presidencialismo, um semi-parlamentarismo, é necessário ter, contrabalancear o poder, porque do jeito que está, com um Congresso extremamente poderoso, a gente tem realmente um problema de governabilidade, né? Então, tudo bem, podem até mudar para semi-presidencialismo, faz uma reforma constitucional, né? Mas é necessário ter esse contrapeso. Então, quando necessário, tem o voto de confiança, né, para que aquele primeiro-ministro seja colocado, ou de desconfiança para que ele seja retirado e forma-se um novo governo através de novas eleições. Perfeito. Bom, outros dois temas que estão aí também no cenário nacional são as comissões parlamentares. E aí, como é que você tem visto, o meu caro Kleber, a CPMI do 8 de janeiro? Tivemos um fato relevante essa semana, que é uma possível adulteração de documento pelo G. Dias, né, que é da inteligência, né, no encaminhamento de um documento para o Congresso Nacional relatando aquilo que efetivamente aconteceu lá no dia 8 de janeiro. Exato, é um fato bastante grave, né, Cafiel, que está sendo discutido nesse momento, principalmente em relação a 2 pesos, 2 medidas. O tenente-coronel Cid, que é o assistente, sempre foi assistente do Bolsonaro, ele está preso e o motivo foi adulterar a ficha de vacinação. E agora se descobre que o general Gonçalves Dias, que faz parte do governo atual, adulterou o relatório. Fazia parte, né? Ele pediu exoneração. Exato. Adulterou o relatório sobre a invasão. Então, é um relatório que indica a omissão do atual governo nas manifestações. O que se está pedindo nesse momento, principalmente pelos parlamentares da oposição, é que ele seja preso também, porque já que o Cid foi preso, ele também pelo mesmo motivo. E está confirmado que o documento adulterado traz 11 alertas. O ministro recebeu 11 alertas no próprio telefone celular. Ele foi avisado por agentes acerca dos crescentes riscos de invasão e de depredação do prédio da Praça dos Três Poderes. Então foram 11 alertas tratando da movimentação e dos planos dos manifestantes entre os dias 6 e 8 de janeiro. E ao mandar, quando foi solicitado, eles omitiram, eles adulteraram. Então essa adulteração seria então motivo, obedecendo o mesmo critério, de que ele também fosse preso imediatamente. E em relação à CPI, o meu caro Jabur, do MST, né? Nós tivemos o Ricardo Salles aqui na última sexta-feira, em trânsito lá para Presidente Prudente. Lá constataram salas de doutrinação e, além disso, condições muito precárias. Durante o depoimento essa semana, uma testemunha, alguém que foi ouvida, convidada, colocando que a pressão sobre ceder dinheiro, ao mesmo tempo alimentos, era muito grande, e há aí um viés agora bastante forte. Há sim uma pegada do governo, da sua base de sustentação, principalmente os deputados ligados ao PSOL, né, tentando uma desconstrução. Mas como é que você viu aí esse início de trabalho mais contundente da CPI do MST? Olha, Café, eu confesso que não acompanhei esses primeiros momentos, depoimentos, como você está dizendo, né? Mas vejo que a CPI tem que, já que foi instalada, ir adiante e apurar da melhor forma possível possíveis desvios, possíveis crimes que possam ocorrer nesse movimento de ocupação de terra, de reivindicação de terra, ou não. Então essa CPI tem que ter uma consequência e ela começou e tem que terminar de uma forma correta, de uma forma que se apure aquilo que tem que se apurar, sem medo de ser feliz para ninguém, porque a realidade é que existe uma investigação e ela tem que ter uma conclusão. Agora, Bruno Pasquarelli, nós temos um fato também que foi o afastamento, né, do cargo do Dallagnol, né? Agora, dia 4
de junho vai ter uma manifestação pró-Dallagnol, não houve uma adesão total, né, dos bolsonaristas, de toda a direita, mas como é que você viu esse fato envolvendo a cassação de mandato do Dallagnol? Olha, confesso que não foi o que eu acompanhei ultimamente com muita ênfase, né? Mas pelo que eu entendi, né, a gente tem ali uma jogada política, né, principalmente de alguns deputados, por exemplo, também que são contrários à Lava Jato. Então, o que eu vejo, na verdade, como um jogo político mais amplo, né, é que tanto o Moro quanto o Dallagnol ainda não são bem aceitos pela classe política como um todo, né? E isso tem consequências justamente nessa participação, nessa atuação deles, né, especificamente agora do Dallagnol, no Congresso Nacional como um todo. Então ainda é um embate que vai durar bastante, né, pensando nessa não aceitação, isso eu estou falando da classe política como um todo, né, seja de esquerda ou seja de direita, eles não são vistos com bons olhos por esses membros. Isso ainda vai causar um grande embate pelos próximos meses, com certeza. Perfeito. Bruno, queremos agradecer a sua participação aqui no Café com Política. Até um próximo encontro e obrigado aí pelo seu tempo conosco. Eu que agradeço o convite, podem contar sempre comigo. Um abraço a todos vocês. Ouvimos aí o Bruno Pasquarelli, doutor em Ciência Política e Política Externa. Bom, antes da gente encerrar o programa, o Jabur, tem uma articulação em nível local, né, para a sucessão, né, um encontro do Capitão Augusto, Dani Alonso, o Carlos Braga, que está sem partido, também se aproximando, e nós temos uma notícia também de bastidores de uma aproximação, né, dessa ala do PL com a prefeita Sueli. O que você tem investigado aí, o que pode ter? Nós já temos aí certamente o doutor Raul de um lado, né, o Raul também poderia ser chamado para uma composição, quer dizer, começando aí os bastidores para as eleições municipais do ano que vem. Existe uma realidade posta que é a Suelen, né, candidata à reeleição, embora não assumidamente, o que é normal, mas ela é não só candidata à reeleição, como é considerada uma candidata muito forte, e agora começa a surgir uma movimentação dos outros atores, né? Aqueles que a gente já citou em outros programas, de que podem ser protagonistas na próxima eleição. No caso, você citou o Raul tem participado de muitas reuniões em o Raul bairros. Admitiu aqui, né? Já é pré-candidato, já está ali, já começou a ir na feira, já tá candidato. E o Raul está fazendo a campanha dele do jeito que agora, nesse momento, ele acha que tem que fazer, que é visitar pessoas, visitar bairros, fazer reuniões. Como essa semana teve 40 pessoas numa reunião lá com ele, o último final de semana. Lá no Jardim Bela Vista, Santa Edviges, aquela região norte da cidade. Não tem notícia de que o Raul tem articulado muito do ponto de vista partidário, político, mas o PL tem feito isso, né? O PL tem sinalizado que pode se aproximar da Suelen, ao mesmo tempo também que ontem a gente já soube que pode também partir para uma outra composição, que pode surgir um novo movimento aí, um movimento de oposição anti-Suelen, né? Não sei se com o PL ou não, mas há também pessoal de centro, de esquerda se movimentando por aí. Então, o cenário começa a tomar forma. O segundo semestre nós vamos ter muito assunto para debater. E o segundo semestre é tarde ou tá no time certo, meu caro Kleber? Não, tá no time certo, sim. E primeiro, a primeira coisa que os candidatos ou pré-candidatos devem fazer é justamente essa negociação política. Porque primeiro tem que compor esse quadro de apoios, de lideranças, para sair fortalecido. Então esse é o momento, sim, de negociações. Isso está acontecendo no país inteiro, toda a cidade. A gente já vê bastidores, políticos se reunindo, ex-prefeitos, ex-deputados, gente que está entrando também. E tempo eles têm para filiação, porque para se candidatar pode se filiar até 6 meses antes da eleição. Dá um tempo ali na frente. Tem tempo, mas nesse é o momento de realmente de negociação de lideranças. Agora vai ser duro a seleção de vereador, porque aqui em Bauru nós vamos ter dois fatos importantes que têm motivado muita gente a sair da toca para ser vereador. Primeiro, o aumento de 4 cadeiras. Isso quer dizer que a chance, né, na concorrência é maior. E além disso, o dobro da remuneração. E aí vai ser uma disputa forte dentro dos partidos, né, o Jabur? Vai sim, e principalmente para a montagem das chapas, né? A prefeita Suelen Rosim, por exemplo, o Café, o Kleber, ouvintes, tem convidado todo mundo. Ela filiar o partido, né? Ela pega o Uber, ela já fala pro motorista se ele não quer se filiar. Eu tô brincando, exagerando, mas ela tem
quem ela pode, contatos de Caiu eventos. a carteira, já filia. Já filia, Mas perdi a carteira, não, já está filiado aqui ao partido. Então ela não está perdendo tempo, não. Ela, o PSD, que é o partido dela, mais ali o entorno, eles têm corrido. A gente vê também outros atores aí importantes fazendo campanha já e tentando até, seguindo possivelmente os ensinamentos do Kleber aí ao longo dos últimos programas, fazer de uma forma mais profissional, mais consistente, mais trabalhada e não deixando só para os 2 últimos meses, né? Então a coisa vai. Você quer ver quem é pré-candidato? Acompanhe as redes sociais, você já vai ver ele posicionamento. Já para a gente fechar o programa, você trouxe, a gente já repercutiu no Cidade 360, uma reunião importante hoje às 14h, chamou a imprensa, os vereadores, vai apresentar a modelagem da estação de tratamento de esgoto, é isso? Isso, exatamente, né? Para o nosso ouvinte que não acompanha tão de perto entender bem, a modelagem é o plano para terminar a estação, finalmente, a estação de tratamento de esgoto, e também um plano já incluído pela FIP, que é da USP, né? Para a gestão depois da estação de tratamento de esgoto. Então a prefeitura traçou a seguinte estratégia: a gente apresenta para os vereadores hoje e possivelmente já na segunda-feira apresenta um projeto de lei pedindo para a Câmara a autorização para fazer a concessão do tratamento de esgoto para esse projeto andar. Mas antes de tudo ser aprovado lá, nós teremos audiências públicas para discutir com a sociedade. Então vai ser feito todo um rito aí. Nos próximos meses nós teremos isso bem encaminhado. E pelo que foi anunciado, a Nações entraria no pacote também, né? Isso, a FIB fez um estudo também da drenagem das da Nações Unidas, que vai ser apresentado. Mas isso é uma coisa para depois, né? A prioridade agora é terminar a estação de tratamento de esgoto e o pessoal da prefeitura espera que não haja travas políticas partidárias nesse processo, porque é um processo que que transcende, que é de um interesse maior da sociedade, acabar logo com esse negócio do tratamento de esgoto e Bauru ser uma cidade ainda mais atrativa para investimentos, além de tudo, né? Respira, Jornal da Cidade, prontinha edição desse fim de semana. Muito trabalho agora à tarde e à noite, ainda mais 85% pronta, com uma coluna sensacional lá, que eu não vou falar o nome aqui para não parecer que... Tô bem na fita. Jabu, um bom dia para você, bom fim de semana. Bom dia, bom final de semana a todos. Meu caro Kleber Santos, vai faturar onde esse fim de semana? Esse final de semana eu vou gravar pro YouTube, meu amigo Café. Aliás, posso convidar aqui, olha, quem estiver nos acompanhando aí, tem meu canal aí no Qual YouTube. Qual que é mesmo? Kleber Marketing Político. E aí aproveita dicas importantíssimas para as eleições. E aproveita, você vai pro YouTube e digita lá Reinaldo Café e faça inscrição também no meu canal. O cara que não precisa de canal porque está com a vida mansa resolvida é Ricardo Bizarra. Isso aí, quase mansa, viu? Um excelente final de semana. A gente volta na segunda-feira, 6h da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Fiquem todos com Deus, até segunda. O Café com Política volta sexta-feira que vem. Exatamente. O Café com Política na sexta que vem. Tchau, tchau. Café com Política.